Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, dentro de casa, cuidando cada um de si, de sua família. Infelizmente estamos nessa fase, peço compreensão, estamos numa situação delicada e essa migração de aulas presenciais para as aulas online tem gerado uma série de dificuldades, de polêmicas, inclusive acessos. Eu estou fazendo agora uma videoaula para vocês com um programa que eu tenho, e não é pelo Blackboard. O Blackboard não me permite gravar aulas, ele permite só fazer as webs conferências. Nós faremos para tirar dúvida e para estarmos conectados. Nesse momento, a minha ideia é gravar a aula para o dia de hoje, de segunda-feira, para o pessoal de consumidor. Então, o nosso tema hoje será publicidade no CDC, ok? Essa disciplina está disponibilizada, ou disciplinada, na verdade, nos artigos 36 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. É importante a gente destacar que propaganda para o Código de Defesa do Consumidor não é algo que o Código discipline, ok? Vejam que os artigos vão tratar de publicidade efetivamente, porque para o Código de Consumo, o que nós temos que nos preocupar é com a atividade publicitária voltada à promoção de serviços e produtos para o consumidor. Aquilo que de fato tem cunho comercial, aquilo que tem um objeto de lucro, de angariar clientela e de atingir o público consumidor, ok? Então, nesse aspecto, o código regra apenas e tão somente a questão da publicidade. A propaganda tem um outro viés aos olhos da defesa do consumidor. Ela tem um caráter de educação. A propaganda pode ser institucional, educacional, a propaganda pode ser partidária. Então, ela tem um viés mais amplo, tem outras finalidades que não necessariamente o cunho publicitário, com vistas ao mercado e às atividades de comércio verdadeiramente, ok? O código destaca um capítulo sobre publicidade e com muita importância, porque na verdade o que a publicidade gera para o consumidor é um convencimento, é uma forma de indução à compra de determinado produto, à contratação de determinado serviço, e é por isso que o código vai regrar a questão da publicidade. O importante é percebermos que nós temos alguns princípios norteadores da figura da publicidade ou da atividade publicitária com vistas ao consumidor. O artigo 36, no seu caput, ele trata da transparência. Então, nós temos aí um dos princípios norteadores da atividade publicitária em relação ao consumidor, o princípio da transparência. Tem dois aspectos o princípio da transparência. Primeiro, que o consumidor tem que saber que se trata de publicidade. Não é possível, portanto, é vedada a ideia subliminar de publicidade. Então, o que seria a mensagem subliminar? É não ser uma publicidade aberta, explícita, mas de certa forma está embutida naquela piada, naquela brincadeira, numa determinada imagem, uma ideia publicitária. Vejam que o merchandising é uma forma de publicidade inserida em programas de televisão, inseridas em novelas, em filmes nacionais, internacionais, o que for, que tem um apelo ao público porque usa as celebridades, porque elas têm um poder de convencimento muito grande. Agora, o que regra essa questão de usar o merchandising? Primeiro, que o CDC fala, a propaganda tem que ser explícita, então eu estou dizendo para o consumidor, isso aqui é publicidade. Por isso que ao final dos programas tem que dizer lá embaixo, se prestarem atenção, merchandising, é Natura, é a Fiat, é a Vivo, é a Claro, porque ali tem propaganda, ali tem publicidade, a publicidade tem que ser transparente, a publicidade tem que ser explícita. Eu devo dar ciência ao consumidor de que a publicidade está acontecendo naquele canal, ok? Da mesma forma que as redes sociais, quando fazem uso de merchan ou fazem uso de blogueiros ou os chamados influencers digitais que usam produtos, testam produtos, ali tem que ficar muito claro que aquela pessoa está fazendo uma publicidade da marca, ok?
ok? Sob pena de mensagem subliminar. Então tem que ficar muito transparente que você acessando o perfil de determinada pessoa em rede social e ela usa uma marca específica, ela usa uma maquiagem específica, deve conter ali principalmente a ideia de link patrocinado, né? Isso é uma regra que o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que em conjunto com o CDC regra, fiscaliza e organiza as atividades publicitárias. Então, na internet, as publicidades voltadas aos públicos da rede social e as pessoas que utilizam produtos, elas têm que deixar muito claro que aquilo é um link patrocinado ou que aquilo é uma publicidade, uma hashtag de que é publicidade, sob pena de violar o Código de Defesa do Consumidor e implicar numa publicidade que não é transparente. Percebe? Então, é um cuidado que tem que se ter em tempos de vida digital, né? Não tínhamos essa preocupação, a preocupação antigamente era a televisão e o rádio, mas o rádio falado, ele naturalmente demonstra que há uma atividade publicitária. Agora a televisão fazia uso de celebridades, utilizando produtos frequentemente para divulgá-los. E aí há a determinação de que há informação precisa de que aquilo é um merchandising, portanto o princípio da transparência está sendo cumprido. O segundo aspecto do princípio da transparência diz respeito às informações efetivas, provadas, dados científicos, dados técnicos do produto que se anuncia, do serviço que se veicula, ok? Então, o princípio da transparência no artigo 36 e no parágrafo 1º traz os dois vieses do princípio da transparência. A publicidade tem que ser explícita, o consumidor tem que saber que está sendo alvo de uma mensagem publicitária, alvo de uma mensagem que tenta fazer com que ele acredite que o produto é bom, que o serviço é bom e que ele pode comprar e que aquilo de fato vai lhe trazer resultado. Então, depois deem uma olhada no artigo 36, no caput, no artigo 36, no parágrafo único do artigo 36, que lá nós vamos ter a clareza do que é o envolvimento dessa questão da publicidade com relação à transparência, sob pena de violar o Código de Defesa do Consumidor e direito básico do consumidor, que, aliado à transparência, é o princípio da informação precisa e informação ampla. Segundo aspecto, com relação ao princípio norteador da publicidade, nós temos a questão da vinculação da figura da atividade publicitária ou da notícia ou daquilo que se promoveu, né, da promoção publicitária, vincular o consumidor àquela informação. Nós já sabemos que a oferta, qualquer uma delas, ela vincula o fornecedor a cumprir, quando a gente fala vincula, obriga, atrela o consumidor a cumprir com aquilo que ele ofertou, certo? Seja num cartaz, seja numa notícia de televisão. Portanto, a publicidade, nesse aspecto, é que a gente visualiza exatamente o que é esse vincular, né? Então, uma oferta, uma promoção, uma divulgação obriga o fornecedor a cumprir isso. De modo que, muitas vezes, a oferta publicitária, a manchete publicitária, digamos assim, aquilo que se dá de notícia como uma vantagem para o consumidor, quando ele chega no local, ele constata e vê que não é. Então, a partir de agora, com essa ideia da publicidade vincular o consumidor e o fornecedor, especialmente o fornecedor ao consumidor, daquilo que ele torna público em termos de publicidade e de notícia interessante para o consumidor, vincula isso a ele e é o que a gente chama, a Cláudia Lima Marques coloca muito bem na doutrina, que se chama de cláusula não escrita. Né? A ideia de que a publicidade vincula e colocou uma proposta, colocou uma oferta bacana, um desconto, aquilo tem que ser cumprido. Ah, mas acabou. Não interessa. Então muda a publicidade, não veicula mais dessa forma. Por quê? Existe um caso prático, real, que ilustra bem essa situação. E até porque esse ponto que eu estou abordando agora nos levará ao próximo tópico, que é publicidade abusiva e publicidade enganosa. Perfeito? Que é o artigo 37, nos seus parágrafos 1º e 2º, que também divide bem o que é uma e o que é outra, e vai ficar muito claro aqui para vocês, espero eu assim. Então vejam, havia uma publicidade veiculada
em sites e revistas e demais cartazes, em agência de viagem, que a MSC Cruzeiros divulgou na seguinte maneira, né? Realize sua viagem num cruzeiro fantástico, cabines no valor de 2.600 e alguma coisa. Eu não me recordo agora, mas foi uma publicidade assim veiculada. Ok. As pessoas então interessadas, né? Poxa, 2.000 e pouco, um cruzeiro com tudo incluso, tá bacana o preço, eu acho que eu vou lá. A pessoa se dirigia por conta dessa publicidade, certo? E aí, por conta dessa notícia de preço, dessa oferta, é que chegava lá e tentava adquirir lá o pacote. Pois bem, chegando lá, a informação era a seguinte: ah, não, mas esses preços já acabaram, esses preços eram as primeiras cabines, agora o que nós temos é 4.000, 3.000, mas aí o senhor pode parcelar, e começava aquela técnica persuasiva, oferecendo mais produtos, e no final das contas o consumidor sai comprando um produto que na verdade não era o que ele queria, mas foi de certa forma quase coagido, porque é difícil às vezes se desvincular, e aí o consumidor acaba aceitando algo que, se ele tivesse visto anteriormente, ele não teria adquirido, não teria se dirigido até o estabelecimento, e isso caracterizou inclusive a falta da oferta, aliás, a oferta veiculada de forma indevida. Então, ou eles cumpriam com aquilo, pelo menos com aquelas pessoas que estavam ali, e de certa forma obrigou também a que eles eliminassem essa publicidade, que foi caracterizada como publicidade enganosa, porque induz o consumidor a algo que de fato não existe, que eles não irão oferecer. Então, tá aí a ideia da publicidade enganosa. Ela está ligada a algo inverídico, algo que não é verdade, algo que não corresponde à situação fática, porque quando o consumidor exige determinada cumprimento daquilo, não é de fato o que eles estão oferecendo. Então, é importante perceber esses elementos, ok? Então, a transparência, a informação, vincular a oferta ao fornecedor, então ele tem que cumprir com isso, ele tem que ofertar, ele tem que dar uma alternativa. Em terceiro lugar, os próximos tópicos, que é a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Perfeito? Então, ok.